Olá, amigos e amigas que acompanham o canal do Luiz Ademar, grande abraço a todos. Vamos falar hoje da Série B, hein? Série B, continua o mesmo regulamento, 20 clubes participantes, turno e retorno, 38 rodadas. Os 4 primeiros colocados sobem para a Série A do Campeonato Brasileiro e os 4 últimos são rebaixados para a Série C. Não muda nada. Vamos falar sobre os 20 clubes, como eles estão nos estaduais, alguns na Copa Verde, outros na Copa do Brasil, outros na Copa do Nordeste, como que está a situação. Alguns trocaram de treinador, vocês vão ver que de janeiro para cá trocaram de treinador. A primeira rodada é que está marcada todos os jogos para 15 de abril. Claro, agora vai ter o desmembramento, a CBF em breve deve divulgar, e aí provavelmente 15, 16, 17, às vezes tem alguns 14 e tal. O grande barato da Série B é que nós vamos acompanhar a Série B, muitos jogos na Bandeirantes, TV aberta. A Bandeirantes contratou, sensacional. E existe também uma possibilidade da ESPN Brasil fazer na TV fechada, que seria maravilhoso. Divulgação e grandes partidas na Bandeirantes. No Sport TV a gente espera que se o Sport TV não ganhar pelo menos o pay-per-view do Sport TV, né, o Premier, e na ESPN, que eu gosto muito das transmissões por lá. Então é isso. Bom, antes de mais nada, antes da gente falar dos 20 clubes, quero convidá-los a fazer inscrição aqui no canal do Luiz Ademar, ativar o sininho, hein? Fiz vídeo já da Série A, fiz vídeo da Série C e vou reformulando a cada semana aí com todas as novidades, certo? E para quem acompanha o Campeonato Paulista, Paulistão está na final, a Série A2 está na reta final, a Série A3 também. Tudo para você lá. Então, dê o seu like e principalmente, né, ative o sininho para cada novo vídeo você ser avisado, certo? Bom, gente, vamos começar. São 20 clubes, para não deixar o vídeo muito maçante, muito longo. Vamos começar por ordem alfabética, fica mais fácil. O ABC manteve o técnico Fernando Marchiori do ano passado, que subiu da Série C para a Série B, fez bela campanha o ABC, manteve o treinador e olha, vem brilhando, hein? No Campeonato Potiguar, campeonato estadual, ele está na reta final, né? No quadrangular final. É um quadrangular final, você vai fazer 6 jogos, os 2 primeiros colocados disputam o título. Hoje ele é o segundo colocado, com um jogo a menos que o líder América. É uma tendência que a América e a ABC mais uma vez façam a final no Campeonato Potiguar. Está muito encaminhado para isso. Bom, na Copa do Brasil, o ABC eliminou o Vasco em São Januário. Jogo único em São Januário, o ABC eliminou o Vasco. Sensacional. Na Copa do Nordeste, ganhou de 3-1 do Náutico e foi para a semifinal. Semifinal agora vai ser quarta-feira. Estou gravando o vídeo segunda-feira, 27 de março. Quarta-feira, agora 29, jogo único. Parada difícil, com o Sport lá na Ilha do Retiro. Jogo único para ver quem é o finalista. Mas de qualquer maneira, provavelmente vá para a final do Potiguar. Terceira fase da Copa do Brasil eliminando o Vasco. Semifinal da Copa do Nordeste, fazendo agora jogo único com o Sport na Ilha do Retiro. A fase do ABC é espetacular. O atacante Léo Ceará do Santo André foi contratado essa semana e, evidentemente, depois de passar todos esses jogos decisivos, ele vai começar a pensar no Londrina, 15 de abril, vai jogar fora de casa o ABC fazendo sua estreia na Série B, certo? Esse é o ABC do Fernando Marchiori. Vamos para o Atlético Goianiense, que tem treinador novo, hein? Vocês lembram que o Atlético Goianiense manteve o Eduardo Souza na reta final quando caiu do Brasileirão para a Série B. O Eduardo Souza foi para o Campeonato Goiano, mas de repente, mesmo chegando na final do Goiano, o Atlético Goianiense vai disputar com o Goiás a final do Goiano. Né? Os jogos são esse final de semana, 2 e 9. 2 lá no Antônio Ascioli, casa do Atlético, do Dragão, e dia 9 na Serrinha, casa do Goiás. Né? Tudo em Goiânia ali, tudo, mas o Atlético está na final do Goiano. E o Atlético contratou o Mozart, técnico que estava no Guarani, disputou o Campeonato Paulista aqui pelo Guarani, e aí o Guarani demitiu o Mozart, o Atlético foi lá, contratou, ele já chegou, já está preparando o time para as finais, vai pegar o time nessas finais do Campeonato Goiano, né? Já está preparando o time. O zagueiro Michel rescindiu o contrato, né, deixou o clube. O Marco Antônio, meia do Bahia, foi contratado. O chileno Araoz, lembra dele do Corinthians? Ele rompeu o cruzado, cirurgia, não vai jogar mais em 2023. Uma pena, né? Uma pena. E, evidentemente, o Atlético Goianiense tem no seu artilheiro Luiz Fernando com 8 gols, os mesmos 8 gols do Nicolas, que é artilheiro do Goiás. Também a briga para ver quem é o artilheiro, quem será o artilheiro
do Campeonato Goiano. Então, essa é a disputa, o Atlético Goianiense que vai se preparando para o campeonato da Série B, tentando voltar da onde ele caiu o ano passado, certo? Vamos para o Avaí do técnico Alex. O Alex que fez a base 2 anos na base do São Paulo, a primeira experiência dele no time profissional. O Alex não deu muita sorte, né, o seu time no campeonato catarinense. Ele foi eliminado nas quartas de final. Na verdade, 2 empates para o 0-0 com o Criciúma e nos pênaltis perdeu por 14-13. Então dá para falar que, poxa, pegou um time do mesmo nível e nos pênaltis foi eliminado, ficou fora nas quartas do catarinense. E aí, como ficou fora das quartas do catarinense, é claro, você vai começar a preparar aí uma reformulação, né? O colombiano Santiago Patino já chegou. O Avaí tem interesse no Xavier, volante do Corinthians, que o Corinthians não tinha intenção de renovar o contrato, já liberou. O zagueiro Roberto renovou o contrato. O zagueiro Alan Costa, que já jogou lá, está voltando da Índia, vai voltar para lá. O volante Ranielli acertou com o Cuiabá. E claro, o Avaí vai tentando se acertar, principalmente para fazer uma boa Série B, né? Lembrando que o Avaí também caiu do Brasileirão. Então esse é o Avaí do técnico Alex. Do Avaí vamos para o Botafogo de Ribeirão Preto, que trocou de treinador durante o Campeonato Paulista, né? Não sei se vocês vão lembrar, era o Paulo Baier, o treinador do Botafogo de Ribeirão Preto, o time começou a dar umas patinadas, aí o Adilson Batista foi contratado. Mas indiferente à troca de treinador, o Botafogo fez boa campanha no Paulistão, classificou para as quartas de final, depois parou no Bragantino, né? Acabou parando no Bragantino, jogo único em Bragança, perdeu do Bragantino, mas chegou nas quartas de final. Também eliminou o São Raimundo de Roraima e chegou na terceira fase da Copa do Brasil pela primeira vez da sua história, hein? Primeira vez da sua história. E enquanto aguarda a definição, sorteio quarta-feira agora da Copa do Brasil e principalmente, né, se prepara também para a Série B do Campeonato Brasileiro, o Botafogo foi reformulando o seu elenco. O zagueiro Gustavo Henrique voltou para o Bahia, né? O goleiro Vitor Souza do Paysandu foi contratado, o zagueiro Carlinhos da Inter de Limeira foi contratado, o lateral Patrick Brey do Água Santa, que está disputando a final do Paulista com o Palmeiras, assim que terminar o Paulistão vem para o Botafogo. O meio atacante Pedro Rodrigues do Joinville chegou, o zagueiro Márcio Silva do Curitiba chegou também e o volante Carlos Manuel do Serra Branca da Paraíba. Então vai se acertando o Botafogo também para fazer boa campanha na Série B do Campeonato Brasileiro. Do Botafogo da Paraíba vamos falar do Ceará. O Ceará que venceu o Sergipe nesse final de semana e também se classificou para a semifinal. Aliás, olha que interessante. A semifinal do Campeonato da Copa do Nordeste vai ser contra o Fortaleza. Jogo único. Quarta-feira agora. Jogo único, Ceará e Fortaleza, no Castelão. Jogo único. Aí as finais do Campeonato Cearense, ida e volta, também Ceará com Fortaleza. Primeiro jogo sábado agora, segundo jogo sábado que vem, 1º e 8. Ou seja, teremos 3 clássicos do vovô com o seu rival e tradicional rival Fortaleza, valendo, né, uma vaga na final da Copa do Nordeste e o outro título cearense. Muito legal, né? Na Copa do Brasil, o Ceará pisou na bola, perdeu, foi eliminado pelo Ituano, então está fora da Copa do Brasil. Bom, o atacante Eric Pulga, que brilhou no Ferroviário na Copa do Nordeste, foi contratado. O atacante Álvaro também já até estreou, também foi contratado. O Ceará que vem forte, hein? O Ceará vem forte para essa Série B. O Ceará que continua no comando o Gustavo Morínigo. Eu falava Morinigo. Depois um amigo nosso que escreveu para mim, Ademar, tem um acento no... Então passei... Ele quando estava no Curitiba, o tempo todo falando Morinigo. Não, é Morínigo. Tem um acento no I. Então, é o Ceará que vem forte para essa Série B. Me cobre, hein? O Ceará vem forte. Bom, vamos falar para a Chape que trocou de treinador, hein? O Bruno Pivetti foi demitido, o Argel chegou. E aí, no campo, mesmo com o Argel chegando, né? O Bruno Pivetti estava lá, ele foi eliminado, o Chapecoense, pelo Barra nas quartas de final do Campeonato Catarinense. 2 derrotas. Perdeu a primeira, mandaram embora o Pivetti. Chegou o Argel e já perdeu a segunda, já foi eliminado. Então a Chapecoense, que caiu no Campeonato Catarinense, agora começa com um processo de reformulação do elenco, né? E aí o Argel, Vitor Ramos, zagueiro da Portuguesa, fracasso na Portuguesa, foi contratado, recontratado, voltou para lá. O lateral esquerdo, Cristiano, veio do Fluminense.
O zagueiro Bruno Leonardo da Portuguesa foi contratado, fez uma proposta para o André, o atacante do Figueirense, está bem encaminhado, né? E o Dudu Vieira, meia, que estava no Santo André, e o atacante Richard, que estava na Portuguesa, foram contratados. Então, é a Chapecoense se reformulando para a Série B. O CRB do Humberto Louser, né? Do Humberto Louser, está fora da Copa do Nordeste. Ficou fora da Copa do Nordeste e aí ele tomou uma traulitada do Sport 4-0, era jogo único, o Sport fez 4-0, então ele saiu nas quartas de final da Copa do Nordeste. E curiosamente, quando ele for estrear no Campeonato Brasileiro da Série B, dia 15 de abril, vai ser contra o Sport, mas agora em casa, no Rei Pelé. Então quem sabe pode ser até você pensar num troco, né? O CRB. Bom, o CRB ele está na final do Campeonato Alagoano, mas não com o tradicional rival CSA. As finais serão CRB e Asa, dia 1º agora de abril e dia 8. Primeiro na casa do Asa, lá de Arapiraca, segundo na casa em Maceió, na casa do CRB. Essa é a final do Alagoano. Na terceira fase da Copa do Brasil também está classificado, eliminou o Operário do Mato Grosso do Sul, está aguardando o sorteio, embolsou um dinheirinho bom, está classificado. E vem reformulando o elenco. O zagueiro Anderson Conceição do Vasco tem uma proposta lá, está bem encaminhada essa negociação. O atacante Yuri está retornando do Vila Nova. O volante Lucas Lima do São Bento tem uma proposta, também está em fase aí. Enfim, é o CRB se reforçando, não só para as finais, né? Do Alagoano, mas para a terceira fase da Copa do Brasil e depois para a Série B. Do CRB vamos para o Criciúma que manteve também Humberto Louzes, permaneceu no CRB. O Criciúma também vem com o Cláudio Tencati desde a temporada passada, isso é muito legal, já faz tempo que o Cláudio Tencati está lá. Bom, o Marquinhos Gabriel voltou e já está participando do elenco. Na Copa do Brasil, com o Coritiba, foi eliminado nos pênaltis, então ficou fora da Copa do Brasil. Nas semifinais, está nas semifinais o Criciúma, que eliminou o Avaí nas quartas, está nas semifinais do Catarinense. Primeiro jogo em casa fez 2-0 no Ercílio Luz, que tem a melhor campanha na primeira fase. Agora, quarta-feira, estou gravando o vídeo segunda, dia 27, quarta-feira, agora dia 29, faz o jogo de volta lá na casa do Ercílio Luz, em Tubarão, e aí se pode até perder por um gol que vai para a final, hein? Final do Catarinense. Esse é o Criciúma, que anunciou o zagueiro Matheus Mancini, que jogou o Campeonato Paulista pelo Santo André. O Criciúma que vai estrear no dia 15 de abril contra o Tombense em casa. Em casa, este é o Criciúma. Do Criciúma, vamos falar do Guarani. O Guarani que mandou embora, né, o Mozart, que eu já disse para vocês, né? O Mozart foi lá para o Atlético Goianiense e agora anunciou o Bruno Pivetti, que foi mandado embora da Chapecoense. É a dança dos técnicos, né? O Bruno Pivetti, inclusive, foi apresentado hoje, nesta segunda-feira, dia 27 de março, no Guarani. E hoje também o Guarani anunciou que negociou o Richard Rios, seu volante, com o Palmeiras, né? O Guarani ficou com 15%, o Palmeiras comprou 50%, 6 milhões de reais. Richard Rios já não faz mais parte do elenco. O Jamerson interessa ao São Paulo, interessa ao Santos, interessa ao Curitiba. O lateral esquerdo pode sair também. E aí, com a chegada do Bruno Pivetti, ele vai reformular o elenco, né? O Bruno José ficou no Guarani porque ele negociou o Luciano Castão com o Cruzeiro. E nessa negociação, o Cruzeiro reemprestou o Bruno José. O Giovanni Augusto foi embora, está indo pro Vitória. O atacante João Vitor da Portuguesa chegou. O meio atacante Tony Anderson, que é do Red Bull Bragantino, jogou pela Ferroviário Paulistão, também está bem encaminhado. Então é um Guarani que está passando por um processo também de reformulação. Inclusive o Gênison, seu atacante, voltou para o Cuiabá. Vai ter que contratar o Guarani para poder fazer um time competitivo. Por enquanto não está. Bom, do Guarani vamos para outro paulista, para o Ituano. O Ituano, que tinha mandado o Carlos Pimentel embora, e o Gilmar Dalpozo chegou. O time estava caindo no Campeonato Paulista, classificou para as quartas de final, eliminou o Corinthians em jogo único nas quartas de final, e nas semifinais foi eliminado pelo Palmeiras. Mas uma campanha brilhante, né? E na Copa do Brasil eliminou o Ceará. Olha o Ituano de quase rebaixado no Paulistão, semifinalista, e está na terceira fase da Copa do Brasil, eliminando o fortíssimo Ceará, hein? Curiosamente, o primeiro jogo do Ituano no campeonato, dia 15 de abril, é contra o Ceará lá em Itu, onde ele eliminou o Ceará na Copa do Brasil. Olha que curiosidade. Bom, o lateral direito, Raí Ramos, foi para o São Paulo contratou.
O André Luiz, ele foi afastado do elenco, tem aqueles negócios lá de corrupção, de não sei o que, de máfia e tal. Os caras estão afastando, o André Luiz saiu. E o Ituano, que agora vai começar a correr atrás de reforços para poder se preparar para a Série B adequadamente, hein? O André Quintino, que estava emprestado pelo Santos, foi devolvido pelo Santos também. Esse é o princípio de reformulação do Ituano. Agora nós vamos do Ituano para o Juventude, que o Celso Rotti tinha caído quando o time não se classificou no Gaúcho entre os 4 primeiros, e trouxe o Pintado da Inter de Limeira, que fez bom campeonato pela Inter de Limeira. Bom, o Pintado chegou e está reformulando o elenco por completo, hein? Bruno Mezenga, Rodrigo San e o lateral direito Reginaldo, todos do Água Santa, finalista do Paulistão, assim que acabar o Paulistão vão para o Juventude. Você vê que o Pintado está trazendo tudo cara do futebol paulista, né? Aí o Pintado pediu também o lateral esquerdo Romário do Santo André. Ele pediu também o goleiro Léo Vieira, que veio da Inter de Limeira. E olha, o Elton, atacante do Cuiabá e que jogou pelo CSA, também está sendo contratado. Veja que o Juventude, que vai estrear com o Botafogo de Ribeirão Preto dia 15 de abril, lá em Caxias do Sul, está passando por um processo completo de reformulação. Do Juventude para o Londrina, que também não se classificou entre os 8 ali do Campeonato Paranaense. E aí o Londrina, que já tinha mandado embora o Edinho, depois o Omar Feitosa sumiu, também foi mandado embora, terminou com o Edson Vieira, que é auxiliar permanente, e agora contratou o Galo, que estava no Campeonato Paranaense, o Galo que vai comandar o time na Série B. E o Galo, ao chegar no time do Londrina, também está preparando um processo de reformulação. O zagueiro Tauan e o lateral esquerdo Wendel foram dispensados. O volante Jatobá do São Bento chegou. O zagueiro da Silva do Goiás chegou. O Caio Mancha, que estava na Portuguesa ano passado e esse ano estava na Portuguesa Santista, está chegando. O zagueiro Guilherme Lacerda do Aimoré chegou. O goleiro Lucas Frigieri do Santo André também chegou. E o Douglas Coutinho pode estar retornando, estava na Ferroviária. A ideia é que ele retorne. E o atacante Vitor Feijão, que estava lá na Bielorrússia, também chegou. É o Londrina que agora só pensa na sua estreia contra o ABC dia 15 de abril lá no Estádio do Café em Londrina, certo? Do Londrina vamos para o Mirassol. O Mirassol não se classificou para as quartas de final do Paulistão, mas ele disputou a Taça Independência, que são os clubes do interior, aí da capital, que tiveram o desempenho não para chegar nas quartas de final, que disputa que era o antigo troféu interior. Chegou na final, disputou a final ontem com o São Bernardo, 0-0, mas perdeu por 4-2 nos pênaltis. Mas fez grande campanha, hein? Grande campanha mais uma vez o Mirassol, que está lá com o Ricardo Catalá, que permanece, e a tendência é que vem com um time forte. Vai estrear no dia 15 de abril contra a Chapecoense lá em Mirassol. E olha, já chegou o lateral chinês Xião, já chegou o meia Paulinho, tá voltando, que já jogou no Mirassol. O Mirassol que o Catalá avisou que vai encorpar o elenco, que vai chegar forte. Veremos. Do Mirassol para outro paulista, o Novo Horizontino, que está disputando as semifinais da Série A2. Ele caiu do Paulistão ano passado, está disputando a segunda divisão, a Série A2 do Paulista. Mas muito bem nas semifinais. Jogou o primeiro jogo em Bauru contra o Noroeste e empatou. Agora ele vai jogar em casa, no próximo sábado agora, dia 1º de abril. E se vencer, ele é finalista e já garante o retorno para o Paulistão. O Novo Horizontino, que é ao mesmo tempo que está disputando o título da A2 e para retornar para o Paulistão, vem anunciando reforços para a Série B. O meia Biel veio do Curitiba, o zagueiro César Martins veio do Bolívar, lá da Bolívia, o meia atacante Brian Rabelo veio do Colo-Colo, o meia japonês Daiki Matsuoka veio do Shimizu do Japão. Então veja que o Novo Horizontino, que já tem um time forte, está se preparando bem para a Série B. O Novo Horizontino, que continua com o técnico Eduardo Batista. Do Novo Horizontino para a Ponte Preta, que está a mesma situação do Novo Horizontino na Série A2, segunda divisão do Paulista. O Hélio dos Anjos continua por lá, montou um time extremamente competitivo, foi o primeiro disparado na primeira fase, foi eliminando nas quartas de final Comercial e agora nas semifinais fez 3-0 no 15 em Piracicaba. Pode até perder por 2 gols de diferença. Já é finalista e já voltou para o Paulistão. Fase espetacular da Ponte Preta. O que é lamentar é que foi eliminado na segunda fase da Copa do Brasil pelo Brasil de Pelotas, jogo único lá, perdeu de 2-0, saiu da Copa do Brasil. Mas o seu grande objetivo, que era voltar ao Paulistão, está conseguindo. E aí a Ponte, que deve anunciar alguns reforços, mas de qualquer maneira, o elenco que tem dá para brigar, hein? Dá para brigar na Série B, o Hélio dos Anjos tem um elenco bom na mão. Vamos para o Sampaio Correia, que pisou na bola, né? Foi eliminado do Campeonato Maranhense.
torcedor ficou bravo, né? E aí o Felipe Conceição, treinador, caiu, chegou o Evaristo Pisa, né? E aí tá passando por um processo de reformulação. O lateral esquerdo, Alisson, do Botafogo da Paraíba, chegou, né? Na Copa do Nordeste também foi eliminado, assim como no Campeonato Maranhense, né? O lateral direito, Matheus Pivô, do Ferroviário, também foi contratado. Aí o zagueiro Léo Silva, do São Bento, contratado também. Foram dispensados o atacante Rafael Furtado e o meia Varley. Então, o Sampaio Correia agora pensa só no jogo exclusivo, na estreia, que vai ser difícil, hein? Vai ser em casa, 15 de abril, mas contra o Atlético Goianiense. Então agora todo o trabalho é voltado para a Série B no Sampaio Correia, que foi caindo, né? Foi ficando por fora das competições que ele disputava todas, agora só pensa na Série B. Do Sampaio Correia para o Sport continua com o técnico Anderson Moreira, líder disparado no Pernambucano, já está na semifinal, né? Tranquilo. Na Copa do Nordeste, muito bem, goleou 4-0 o CRB e foi para a semifinal. Vai fazer o jogo único agora, né? Nesta quarta-feira, o jogo único depois de eliminar o CRB, ele vai jogar o jogo único com o ABC, né? Então você vê que o Sport vem fazendo uma campanha brilhante, vai jogar com o ABC agora a semifinal, já está na semifinal também do Campeonato Pernambucano, e o que o torcedor tem a lamentar é o Luciano Juba, né? Uma fase espetacular e tal, mas ele assinou um pré-contrato com o Bahia. Então a única coisa que deixa chateado aí o torcedor, porque o momento do Sport é brilhante, vai vir forte para a Série B, hein? Vem muito forte para a Série B. Do Sport a gente vai falar do Tombense, o Tombense que foi eliminado do Campeonato Mineiro, mas foi também para uma taça Troféu Independência, para os times que fizeram melhor campanha e não estão na decisão. A decisão é Galo e Coelho, Atlético Mineiro e América, né? No Troféu Incompetência ele foi para a final, ganhou o primeiro jogo do Vila Nova fora de casa, lá na casa do Vila, 2-1, e agora, nesse próximo sábado, joga em casa, podendo ser campeão desse Troféu Independência. O time do Tombense continua com o técnico Marcelo Chamusca. O destaque do time é o Daniel Amorim, que é o artilheiro do Campeonato Mineiro, com 9 gols. O Hulk tem 8, você vê que ele está fazendo um bom campeonato. E aí, o lateral direito, Kevin, que jogou na Ponte, foi contratado. O atacante Fernandão, aquele veterano que jogou no Palmeiras, Guarani e tal, também foi contratado. Vai se preparando para estrear dia 15 de abril, lá em Criciúma, contra o Criciúma, o Tombense. Esse é o grande objetivo do Tombense para o campeonato da Série B. Do Tombense vamos para o Vila, que também foi eliminado em tudo que ele disputava, né? Copa Verde o Vila foi eliminado, Campeonato Goiano o Vila foi eliminado, Copa do Brasil o Vila foi eliminado, e aí agora só pensa na Série B, né? Só pensa na Série B. O técnico continua o Claudinei Oliveira, mas falando que precisa reformular o elenco, ele precisa de reforço, porque o time, na verdade, não está nada disso, né? O João Celeri, do Grêmio Anápolis, foi contratado. O Caio Dantas, que jogou o Paulistão pelo Botafogo, está em vias de ser contratado. O Gabriel Domingos, também com aquele negócio de manipulação de resultado e tal, estava envolvido aí, também rescindiu o contrato. O atacante Uri rescindiu também e foi embora. E agora, o Rodrigo, o lateral esquerdo, o Rodrigo Gelado, renovou até 2025. Então agora o Vila vai atrás de reforços para poder tornar um time competitivo, que não foi até o momento. Foi eliminado em tudo. Copa do Brasil, Copa Verde e Goiano. E para finalizar, o Vitória, que trocou o João Bursi, demitiu o João Bursi, trouxe o Léo Condé. Mas o Vitória também foi eliminado na Copa do Nordeste, foi eliminado no Baiano, né? A final é Bahia e Jacuipense, e está fazendo agora o Léo Condé uma reformulação. Você vê, o John teve uma lesão de ligamento, está fora da temporada, cirurgia fora da temporada. O zagueiro Ian Souto do Goiás chegou, o volante Matheus Trindade do Tombense também chegou, já tinha chegado o goleiro Thiago Rodrigues, né, do Vasco, o Maicon Douglas, o meia, foi jogar no Japão, deixou o elenco, o Giovanni Augusto do Guarani foi contratado, o lateral esquerdo Felipe Vieira do Londrina foi contratado, o volante Diego Fumaço do Atlético lá de Minas Gerais, foi contratado.
o Vitória, que precisa se preparar única e exclusivamente para a Série B. Foi eliminado do Baiano, da Copa do Brasil, da Copa do Nordeste, sobrou a Série B que ele precisa brilhar e por isso está reformulando o elenco. É isso, as informações deste momento dos 20 clubes participantes e claro, na semana que vem eu venho com novidades, aí sim já faltando um pouco menos, né? 2 semanas para a gente começar a Série B. O Vitória que vai estrear no dia 15 de abril contra a Ponte Preta lá no Barradão, lá em Salvador. Então, semana que vem eu volto com mais novidades dos 20 clubes da Série B do Campeonato Brasileiro. É isso aí, abraço a todos, até a próxima!